Hoje a gente começa um novo programa aqui na TV5 que vai falar principalmente das coisas que deram certo no Brasil. Muitas vezes, no nosso complexo de vira-lata, a gente tem mania de falar mal do nosso país, de falar das coisas que não deram certo, de falar da corrupção, de falar da falta de planejamento, mas o Brasil tem muita coisa boa. O Brasil tem muita gente boa. Inclusive, vocês vão ver que no painel desse programa, mudando de câmera para cá, tem muita gente boa no Brasil que deu certo. Nós temos o Pelé, que fez fama internacional, que é o brasileiro, sem dúvida, mais conhecido. Eu vi que botaram Elis Regina, Machado de Assis, Santos Dumont, né? Ou seja, o Brasil dá certo também. E nesse primeiro episódio, eu tenho aqui junto comigo o Eugênio, que faz parte do Brasil que deu certo. Eugênio, muito bem-vindo. Obrigado, André. Boa noite. É um prazer estar aqui hoje, né, representando aí a nova geração, né, os jovens que têm que fazer parte desse movimento de acreditar no Brasil, de fazer a nossa parte. Eu venho da área de empreendedorismo, desenvolvimento de sistemas, né, espero poder compartilhar um pouco aí da minha trajetória, as coisas que de fato deram certo, né, e coisas que eu acredito aí que pode ser disseminado para todo o Brasil. E ao lado do Eugênio, os dois estão de meia igualzinha praticamente, né? É a meia que deu certo no Brasil que deu certo. Tem o Alisson, que não gosta de ser chamado de doutor, o Alisson Dias, que é advogado. Olha só, vou ler só algumas coisas dele. Olha. Ele é professor da PUC, mestre, advogado, filósofo, gestor, consultor. Ele também é gestor público, tem planejamento, foi prefeito 2 vezes. Muito bem-vindo, Alisson Dias, que você faz parte também do Brasil que deu certo, né? Obrigado, André. Boa noite, Eugênio. Boa noite a todas e todos aqui presentes no estúdio da TV5. Agradeço muito pelo convite. Todos fazemos parte do Brasil que dá certo diariamente, né? Cada brasileiro, brasileira que acorda de manhã, trabalha e acredita, faz parte desse país que dá certo. O principal ativo desse país que dá certo, inclusive, é o povo brasileiro, né? Como já diria o Darcy Ribeiro, é o país que tem o povo mais extraordinário do planeta Terra. E uma nação sem povo não existe, né? Então o Brasil tem dado certo todos os dias e vai dar certo por muito tempo, tenho certeza disso, por causa, sobretudo, do seu povo. Eu gosto, dentro do que você falou, professor, de uma declaração do Caetano Veloso, que ele deu no Roda Viva, que é um programa muito conhecido da TV Cultura, e que ele falava que o Brasil realmente tem o melhor povo do mundo e que dentro disso, né, a gente nunca pode perder essa essência, né? Por mais que a gente se desenvolva tecnologicamente, por mais que a gente se desenvolva nos processos, a essência do povo brasileiro nunca pode se perder. E eu tenho notado, professor, que ultimamente o brasileiro está muito descrente com o futuro. A gente fala de polarização, né, que já está enchendo o saco. Quando, antes de começar, eu te perguntei se você era da esquerda ou da direita. Você falou que era do centro. Eu procurei uma cadeira no centro, não tinha. Aí eu fiquei aqui na esquerda. Eu acho, sinceramente, que o centro é o futuro do Brasil. Aliás, eu acho que o centro é o futuro de tudo, o equilíbrio. E aí, professor, a gente vai chegar no centro ou a gente vai ficar nessa polaridade que não dá certo? Bom, o programa é para ser otimista ou eu posso ser sincero aqui? Ah, sincero. A polarização vai dominar o debate público, André. Não tenho dúvida alguma disso, porque o Brasil está inserido num movimento internacional e há uma situação no país hoje de reflexo do que existe na Europa e do que existe nos Estados Unidos. O Brasil poderia, evidentemente, estar numa situação distinta, mas não estamos. Eu não vejo um futuro próximo, um horizonte próximo, sem polarização. Tampouco enxergo o centro com capacidade eleitoral, com densidade. Não vejo isso, lamentavelmente. Mas o que não quer dizer que não possa existir um campo de debates. O mais importante é que haja um campo de debates. E eu sempre me refiro, quando eu falo do bom centro, né, e eu também não vejo esse bom centro no Brasil hoje. Quando eu falo do bom centro, eu me refiro a Juscelino Kubitschek de Oliveira, que tinha, por exemplo, personalidades da política. Faltou o Juscelino aqui. Faltou, viu? Seguramente, viu? Das próximas tem que botar o Juscelino aqui. Um grande estadista brasileiro ao lado
de Dom Pedro II, os dois grandes homens que governaram esse Juscelino, país, que é de Minas Gerais, de Diamantina. mineiro de Diamantina, prefeito de Belo Horizonte, deputado federal, governador de Minas Gerais, grande governador de Minas Gerais, que deixa saudades até hoje, criou a CEMIG, criou várias usinas hidrelétricas, tinha um planejamento de infraestrutura de transporte ferroviário, rodoviário, investimento em tecnologia, em universidade. Juscelino foi grandioso, mas só uma coisa importante, queria dizer aqui que você citou o Caetano, eu acho muito importante, a gente tem que lembrar o Gilberto Freire, lá atrás, que escreve Casa Grande e Senzala, já acreditava no povo brasileiro mestiço como algo muito forte da identidade nacional. Isso foi ressaltado também por Darcy Ribeiro e outros sociólogos, antropólogos, que mostram a força do povo brasileiro. Então, assim, a polarização é um movimento também natural. Eu não acho que tem que demonizar esse movimento. O importante é a gente tentar ao máximo fazer com que essa cortina de fumaça ela deixa aparecer em algum momento os bons argumentos. Acho que esse é um ponto importante, né? Eu acho que falta justamente esse debate, né? Que a polarização, eu acredito que é um pouco do reflexo também desse assim de vira-lata do brasileiro de sempre olhar para fora, né? E ver o mundo polarizado, o brasileiro entende que é um caminho e que um lado é certo, né? E ao longo da vida eu aprendi que para um lado tá certo, o outro não precisa estar errado. Né, que eu acho que é justamente onde que precisa de entrar ali, de fato, um debate, uma coisa saudável para o crescimento. E só um detalhe sobre a síndrome de vira-lata, me perdoa a interrupção. Claro. Vocês sabem que nasce esse complexo, né, com uma crônica do Nelson Rodrigues, depois do Brasil perder a Copa do Mundo no Maracanã, 1950. de 2-0 em 50 do Uruguai. O Barbosa, tadinho. Barbosa foi crucificado até o final da vida dele, né? O Barbosa nunca estaria aqui, né? Nunca, Se nunca. nós pensarmos sobre isso. E o Barbosa é um brasileiro que deu certo. Um homem negro, pobre, trabalhador, grande goleiro, que falhou num gol. E o Brasil aprendeu naquele momento a lidar com o complexo de vira-latas, mas lamentavelmente o complexo persiste, não só no futebol. Sabe o que é o mais estranho? É que em vários momentos da história, muitos homens e mulheres viam no Brasil um horizonte de futuro. É isso que falta hoje. Naquele momento, inclusive, não havia dúvida. Olha, nós criamos, naquele momento, o movimento musical mais interessante e disruptivo do mundo, a Bossa Nova. Naquele momento, nós tínhamos também uma seleção que encantava pelo modo de jogar futebol. Naquele momento, nós tínhamos um presidente com um plano de metas claro, um horizonte de 50 anos em 5 para o Brasil. Aquilo ali foi uma conjunção de fatores, assim, a janela perfeita para o país. É esse país que nós temos que resgatar. E dentro desse contexto, né, de 1950, com Juscelino Kubitschek, a Copa do Mundo foi no Brasil, que nós perdemos para o Uruguai, mas ganhamos 8 anos depois. A Bossa Nova fazia sucesso no mundo inteiro. Inclusive nos Estados Unidos, até hoje a gente vê alguns filmes americanos que tocam Bossa Nova por causa disso tudo. A democracia vigorosa. Democracia vigorosa. Crítica ao Juscelino, mas ao mesmo tempo ele persistindo. E o Juscelino era um grande democrata. Até hoje, algumas pessoas falam que ele foi assassinado, né, no acidente, que não foi acidente, na verdade. Né? Agora, Eugênio, o professor falou dessa polarização, que eu acho que essa polarização, concordo com o professor, mas acho que da forma que está, principalmente nos extremos, ela não é boa para o povo brasileiro. E o senhor citou Tancredo, mas a gente pode falar de Ulisses Guimarães também, que era um grande congressista e tudo mais. E você, como é que você se coloca nessa polarização, Eugênio? Eu acho que veio já da juventude, né, evitar a política, por política ser de fato uma coisa chata e que não anda. Mas ao longo da vida eu fui desenvolvendo profissionalmente e vi que sem política não tem como andar. Então eu venho de uma família humilde e cresci profissionalmente graças à educação e empreendedorismo, que veio de incentivos públicos. Então hoje eu acredito muito no equilíbrio. Eu concordo com os dois lados em muitas coisas, discordo de muitas coisas dos dois lados. Então eu acho que falta de fato um debate aberto que verdadeiramente o outro lado ouve. Não é deixa falar enquanto eu estou pensando que eu vou responder sem nem ouvir. Eu acho que falta muito esse debate franco. E a política só acontece no espaço do diálogo, né? Isso que é importante. E esse é um problema hoje, a falta da escuta, né? Ninguém quer ouvir, né? Você quer apenas reafirmar suas próprias crenças e muitas delas preconceituosas. Inclusive, isso é muito interessante porque está num livro de um filósofo que morreu agora há poucos dias, nos deixou, o Habermas, que no último livro dele
uma nova mudança estrutural na esfera pública, ele mostra que esse é o grande problema. Nós estamos vivendo numa era de câmaras de eco. Ou seja, a gente só escuta aquilo que a gente mesmo fala, ou aquilo que a gente mesmo acredita, ou aquilo que a gente mesmo consolida no nosso, entre aspas, nosso mindset aí, né? Então isso é uma situação gravíssima que nós estamos vivendo, né? E, infelizmente, o Habermas morreu sem dar uma perspectiva muito otimista para a gente. Mas dentro do Brasil que deu certo, você citou um grande brasileiro que era de direita, que é o Nelson Rodrigues. Sim. Né? Muitas vezes a gente, ao longo da história, né, tende a achar que pessoas de esquerda, até então, eram pessoas que tinham mais afinidade com o povo, com a história. Não estou dizendo que o Nelson Rodrigues exatamente tinha afinidade com as classes mais populares, né, professor? Mas a gente tinha um Rui Barbosa, por exemplo, antigamente. Dentro do Brasil que dá certo, quem hoje você vê como um grande brasileiro, uma pessoa que pensa no futuro do Brasil? Eu sei que hoje está tudo muito descentralizado. Antigamente a gente tinha mais uma centralização e tal, mas quem que você vê como... Eu não vou fugir dessa pergunta, embora digam às vezes que eu tenho fama de humorista. Eu te coloco alguns nomes, mas só lembrando dessa direita, o Brasil teve grandes nomes da direita e da esquerda também. E uma coisa que é importante, existe um país acima dessas ideologizações. Existe uma nação acima dessas ideologizações. Existe um povo, existe uma identidade, existe uma cultura. E isso é importante que a gente saiba. E esquerda e direita, se não conversam, estão deixando o Brasil de lado. Então esse é o grave problema. Mas respondendo à sua questão, eu acho que nós temos, por exemplo, um grande brasileiro que pensa o Brasil o tempo inteiro, embora eu discorde de alguns aspectos. Eu vou citar três, um mais à direita, um mais ao centro e um mais à esquerda. Você está sendo político, professor. Não, eu estou sendo... e não é fácil citar três, mas me ocorre aqui. Vamos lá, esquerda, um homem que pensa e que executa, o Fernando Haddad. O Fernando Haddad tem bons livros, escreve muito bem, e foi o ministro da Fazenda responsável. Me agrada muito a posição do Fernando Haddad. E pensa o Brasil. Ele pensa o Brasil, ele tem um horizonte para o Brasil, isso é importante, né? O que muitas pessoas, inclusive muitos colegas do partido dele, não têm. Mas ele tem esse horizonte. É um homem esclarecido e ele sabe o tempo dele, né? Qual é o nosso tempo hoje. O outro nome, para mim, é o Ciro Gomes. É um homem que também tem projeto para o Brasil. Gosto muito de Ciro Gomes. Eu gosto também de Ciro, entende o Brasil, conhece o Brasil, tem projetos para o Brasil, e ainda que eu discorde de alguns, mas tem projetos. Eu discordo, aliás, dos dois. Assim. Agora, um terceiro, que eu gosto muito mais à direita hoje, é o Aldo Rebelo, por exemplo, que também tem ideias para o Brasil. Inclusive, ele tem uma defesa forte do nacionalismo, enquanto um elemento que arranja a vida social, a vida dos brasileiros, a vida nossa, que nos traz identidade. Então, são três figuras que eu te cito aqui, que são figuras muito positivas, né? Isso é importante a gente reconhecer. Estou citando um que... Aí você pode me falar assim, pô, mas todos os três são mais à esquerda, né? Foi no Partido Comunista. Eu te cito uma à direita, então, o Alckmin, por exemplo, um homem que foi um grande governador do estado de São Paulo. Cito mais um à direita também, que tem ideias, está mostrando ideias, o Eduardo Leite. Pode não gostar de ninguém que eu estou dizendo aqui, mas estou dizendo que tem ideias, apresenta algum tipo de projeto, algum nível de projeto. Pode ser um nível que não seja o ideal, mas, assim, pelo menos é um debate que floresce. Isso é importante, que o debate floresça, que as ideias apareçam e que a gente possa debater não questões tão pequenas como nós estamos debatendo hoje. Eugênio, complementando um professor, sem citar nomes, mas pegando sobre o que ele disse, para mim o Brasil que dá certo de pessoas que estão abertas ao debate e que pensam no Brasil a longo prazo, não somente nos próximos 4 anos que vai estar no poder, 2 anos que seja, 8 anos, dependendo do que está fazendo. Mas sim pessoas que pensam no Brasil e pensam em crescer ao Brasil. Não trazer de fora, não pôr para fora, mas pensam em projetos que ficam, né, que como o Juscelino fez, desenvolveu toda a malha brasileira. Então acho que faltam políticos que pensam em deixar, não em fazer. Essa é uma questão que eu queria complementar, André. Sim. Muito, muito bom, Eugênio. Você me lembrou uma coisa muito importante. O Domenico De Masi, um grande sociólogo italiano que faleceu há pouco tempo, ele dizia que o Brasil Nino Carta gostava muito dele. Ele era um grande Nino Carta também faleceu recentemente. Grande jornalista também. Né? Mas o Domênico dizia que o Brasil tinha algumas coisas que precisava vencer para ser um país realmente desenvolvido, grande, né? Porque a gente é grande na extensão, no povo, na identidade brasileira, na cultura, que é a mais extraordinária do planeta Terra, mas ele dizia que o Brasil precisava vencer uma coisa que lhe incomodava muito, e ele vinha muito ao Brasil. Sim. Que era o contrário da xenofobia.
que é a xenofilia. Então a gente tem um negócio que a gente acha que tudo que vem de fora é melhor, né? Uhum. Gente, olha, isso aqui é uma bebida espanhola, olha, é um terno italiano, olha, é uma gravata de seda, uma carne argentina. É uma bobagem Não, isso. Argentina não, professor, pelo amor de Uma Deus. carne argentina é boa, mas eu Você- prefiro a mas eu brasileira. também prefiro a brasileira. Mas isso é uma coisa que nós temos que vencer realmente. Sim. E o Eugênio tocou num ponto importante. E isso me preocupa muito. Os políticos brasileiros, de fato, boa parte deles hoje, eles ficam emulando as coisas dos Estados Unidos. É uma bobagem. Ninguém é autossuficiente, nós precisamos sempre conversar com todo mundo. Uhum. Mas esse país é um país que tem tudo, mas tudo mesmo, né? É o maior país com área agricultável do planeta Terra. Sim. A cultura mais extraordinária e diversa, o povo mais plural, maior capacidade aquífera do mundo. Segundo, em minerais críticos, maior produtor ou segundo maior das principais commodities agrícolas. Não tem condição disso aqui não dar certo, gente. Quando pega esses dados, não me desce a coisa não andando, porque é isso, a gente é referência para fora, mas para nós mesmos não somos, né? Mas a gente não fez uma reforma tributária, a gente não fez uma reforma política, a gente não faz autocrítica, a gente se esconde por trás de uma ideologização excessiva, a gente não discute os grandes problemas do Brasil. Essa é a grande questão. Eu estava vendo outro dia, por exemplo, a gente estava discutindo a questão de escala 6x1 e dizendo, mas Sim. isso é um problema, porque vai ficar caro, vai encarecer doméstica. Olha, país desenvolvido, nem doméstica tem. É. Agora, nós temos maturidade para ter esse papo ou não? Porque boa parte do Brasil não Perfeito. tem maturidade. Sim. E outra crítica que a gente tem que fazer é a elite brasileira, parte da elite brasileira, porque a elite de todos os países, a elite italiana, a elite francesa, a elite alemã, a elite americana, são nacionalistas, essas elites. A nossa elite, às vezes, boa parte dela, ela fica encantada com Dubai, com os Estados Unidos, que é uma bobagem. Tem coisa boa nos Estados Unidos, tem coisa boa em Dubai, mas espera lá, a gente tem coisa aqui nesse país. Eu concordo com o senhor, professor. Temos muitas coisas boas e a elite brasileira realmente ela precisa ser mais voltada para o próprio país. Mas a gente está acabando, o tempo é muito curto. Professor, dentro do Brasil que dá certo, você que é um apaixonado pelo Brasil, se todos os brasileiros fossem como você, com essa paixão, a gente estava muito melhor. O que você sonha de transformação? Pode ser de mentalidade, pode ser do que você quiser, para o Brasil ser um país realmente desenvolvido. Você citou a Itália tem muito menos população e tem mais PIB que o Brasil. E é um país mais recente que o Brasil, né? A Itália é de 1861, o Brasil é de 1822. O Brasil é mais antigo enquanto nação do que a Itália. É um país que é inaceitável, às vezes, algumas coisas não acontecerem aqui, mas eu posso responder várias coisas. Algumas coisas que me incomodam muito, por exemplo. Me incomoda muito essa desigualdade estrutural do Brasil. Isso é inaceitável. Não tem condição nenhuma disso. É inaceitável. E quem patrocina a desigualdade é o Estado brasileiro, é o governo. Eu estou falando que é o governo atual, são os governos. O Estado patrocina as desigualdades quando, por exemplo, não faz reforma tributária adequada, não taxa a renda de forma adequada, quando paga salários absurdos para algumas castas nesse país e deixa a população ganhando salário mínimo. Então, esse é um grande problema do Brasil. Uma reforma tributária que realmente seja capaz de trazer alguma igualdade para o Brasil, mais igualdade para o Brasil, que também venha com mais oportunidades, que a gente também tem que valorizar muito quem empreende, né, Eugênio? Acho que isso é importante. Mas outra coisa também que eu acho é infraestrutura. Esse país tem que ter mais mobilidade urbana adequada, mobilidade interestadual adequada, mais ferrovia, mais integração regional. Isso vai movimentar a economia, vai trazer qualidade de vida, vai movimentar o turismo. Enfim, são as duas coisas que eu diria. Só mais uma coisa importante, que eu não posso deixar de dizer isso, que eu acho que é fundamental. O Juscelino era um cara tão visionário que ele pega o Roberto Campos, um homem de direita, para colocar na economia, e pega Celso Furtado, homem de esquerda, para colocar no BNDES. Olha que inteligência desse homem. O Juscelino realmente é um grande brasileiro. E você, Eugênio, o que você quer para o Brasil que dá certo? Eu acho que para o Brasil que dá certo, minha visão, é o que fez dar certo para mim. Que não tem como fugir da educação. Eu acho que é o brasileiro acreditar mais na educação. Né? Quer agradar alguma empresa de fora, é mandar um pesquisador brasileiro para lá. Então tem pesquisador brasileiro dando milhões para indústrias fora do Brasil, porque o povo brasileiro não acredita, né, na capacidade intelectual do Brasil. Então é parar de vender commodity e vender tecnologia, né? Que a gente tem mais capacidade, mão de obra, infraestrutura, recursos para isso. E me dói muito a gente sucatear, vender commodity, sendo que a gente tem capacidade para vender produto final. O Eugênio e o professor são duas provas
que o Brasil dá certo. Professor, o senhor tem que voltar aqui mais vezes, viu? Com muito prazer. Muito obrigado pelo convite a você. Obrigado, Eugênio. Obrigado, Eu só não entendi à porque TV5. você falou que é humorista. Isso é tão sério. Não, falou que você... Murista. Amorista. Não, sério, eu sou- Amorista. Murista. Isso é em cima do muro. É. Ah, entendi. Eu ouvi humorista. Não, Eu humorista tô igual a velha surda da Praça Nossa. Não tenho, eu não tenho. Esse talento me falta. Eu não- É. Amorista. Você também é amorista, ô Eugênio? Dizem que sim. Eu fui candidato, vocês sabem, né? E aí falavam que eu ficava em cima do muro, porque eu fui candidato do partido que, teoricamente, é o mais de centro do Brasil, que é o PSD, né? O PSD tem de tudo. O Kassab tanto é que ele falou que o PSD é um partido de centro e ele até quer construir. Mas não é o PSD de Juscelino, me Não, desculpe, não. viu? É muito diferente. Mas eu pensei no PSD de Juscelino. Podia se inspirar mais. O Kassab tinha que dar uma lida na biografia do Juscelino para se inspirar mais. O Kassab tinha que ler muita coisa, né? É. Gente, Mas muito- hoje, inclusive, existe isso, né? A cultura do iletramento, né? O anti-intelectualismo, né? E não tem espaço para intelectual na política, infelizmente. o pessoal não lê nem legenda de Instagram, professor. Bom, mas muito obrigado ao professor Alisson, né? O senhor vai voltar mais vezes, porque o senhor faz parte do Brasil que dá certo. Muito obrigado. Eu Viu? agradeço muito. E muito obrigado ao grande Eugênio, que também faz parte do Brasil que dá certo, os dois com essa meia colorida. Gostei bastante, viu? Obrigado, Obrigado. André. Isso aqui me disseram que é Ah, os autistas, a causa dos autistas. Mas Aí. também, todas as causas plurais da diversidade, eu as abraço. e também o quebra-cabeças, que eu gosto bastante. Também. Obrigado, viu, Eugênio? Obrigado, André. E aí, Obrigado. gente? Até uma próxima oportunidade com o povo batendo palma para o Brasil que dá certo. E a gente só vai mostrar aqui o Brasil que dá certo com pessoas que dão certo, como os dois aqui. Até a próxima.